Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, como aplicar o encurtamento no desenho de galpões muito extensos, depois da vinheta. Muito bem, um problema muito comum em instalações zootécnicas é que os galpões eles podem facilmente ultrapassar os 100 metros de comprimento. E isso pode gerar alguma dificuldade na hora de se montar a folha de desenho ou a folha de plotagem. A solução para esses casos é aplicar o encurtamento, que nada mais é do que um tipo de corte feito com uma linha zigue-zague dupla ou uma linha à mão livre dupla aplicado no desenho. O ideal é que o encurtamento ele seja feito no momento que você está confeccionando a planta baixa, ou seja, antes do processo de plotagem e antes de se confeccionar as demais plantas. Vamos dar uma olhadinha lá no AutoCAD. Eu estou aqui com o projeto do galpão de avicultura de corte. Para facilitar o procedimento, eu vou apagar as fachadas e os cortes e também vou apagar a planta de cobertura. Delete. Duplo clique no scroll do mouse para a gente visualizar toda a tela. Eu vou melhorar a visualização do tracejado digitando o comando LT Scale. Lembrando que o comando LT Scale quer dizer linha tracejada escala, ou seja, a escala da linha tracejada. No lugar de 0.1, eu vou utilizar 0.01. Enter. Comando Regen para regenerar o desenho e visualizar o tracejado. Em seguida, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de corte. E vou aplicar uma linha de encurtamento exatamente aqui nessa posição. Então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. O primeiro ponto vai ser o meio da penúltima baia até a extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Duplo clique no scroll do mouse, comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender é a base da extensão. Eu vou pegar de beiral a beiral. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais elementos serão estendidos? Ora, essa extremidade da linha aqui e essa extremidade da linha aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento, por exemplo, de 0.25. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, apago a linha que ficou no centro. Em seguida, eu vou lá na ribbon bloco, botão inserir e vou localizar o bloco zigue-zague, escala 1:50. Vamos aumentar o zoom, vou deixar ele estacionado aqui do lado. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Vamos diminuir um pouco o zoom. Pouso o cursor no meio dessa linha aqui. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um zoom. Pouso o cursor no meio dessa linha aqui. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até chegar nesse ponto aqui. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a linha de baixo. De novo o mesmo processo. Pouso o cursor no meio dessa linha. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até que a ferramenta ou o snap interseção se acenda. Esse aqui é o momento de clicar. Vou clicar aqui nesse ponto. Posso continuar caminhando. A hora que a ferramenta ou o snap interseção acender na segunda linha, esse é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar. Comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, e aí eu posso apagar o bloco zigue-zague que eu não utilizei. Duplo clique no scroll do mouse, comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. Vamos dar um zoom aqui na região. E aí eu vou apagar exatamente os elementos que estão entre as duas linhas de encurtamento. Então vou abrir uma janela aqui. Aqui ainda ficou um elemento restante que eu posso apagar.
Vamos diminuir o zoom. Vamos continuar. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou mover toda essa parte de anotação para a primeira baia. Comando mover, cursor na área de desenho, e aí eu vou selecionar os elementos de anotação. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina dessa coluna. E aí eu vou mover para a mesma quina da coluna da primeira baia. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos dar um zoom nessa anotação do centro aqui. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a anotação. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa coluna aqui. Vamos diminuir o zoom. E vou colar exatamente no meio dessa outra coluna aqui. Vamos diminuir o zoom. Comando mover novamente, cursor na área de desenho, vou selecionar a inclinação do piso. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro do bloco. E aí eu vou colocar ele aqui no centro dessa baia. Então, pouso o cursor no meio dessa mureta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar novamente esse bloco. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelho vai ser aqui no meio do corredor e basta eu caminhar para a esquerda. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. E aí eu tenho a seta exatamente na posição simétrica da seta de cima. Posso apagar a seta que ficou. Delete. Duplo clique no scroll do mouse. Agora, com muito cuidado, eu preciso apagar essas baias que estão aqui. Para isso, eu preciso explodir as colunas do setor de produção que estão organizados por uma matriz. Então, se eu clicar aqui numa coluna, as demais se acendem porque elas estão organizadas em uma matriz. Por isso que aparece a ribbon matriz. Vamos dar um ESC. Vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa primeira coluna aqui, diminuir o zoom e vou selecionar essa outra coluna aqui. Enter para finalizar a seleção e executar o comando explodir. Eu agora, se eu clicar em qualquer coluna, somente a coluna que foi selecionada é que vai se acender. ESC, duplo clique no scroll do mouse e eu agora vou deletar as baias que não me interessam. Delete. Agora eu preciso mover esse conjunto de baias mais essa linha de calçada e essa linha de cobertura para a esquerda. Eu já vi que a calçada ela está como um objeto único. Então, eu vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho, e aí eu seleciono a calçada. Enter para finalizar a seleção e executar o comando explodir. Então, agora a linha de calçada ela está como se fosse elementos separados. Então, agora sim, eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o conjunto das baias, mais a linha de calçada, e vou dar um clique na linha de cobertura. Enter para finalizar a seleção. Ponto básico, vamos dar um zoom nessa coluna que eu tenho aqui, pouso o cursor nessa linha, a hora que a ferramenta ou snap interseção acender, eu começo a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico aqui nesse ponto e aí eu vou colar exatamente nessa linha de mureta que eu tenho à esquerda. Clico, duplo clique no scroll do mouse. Comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Eu vou deletar os excessos de linhas de calçada e de cobertura. Enter para finalizar o comando aparar. Em seguida, eu vou clicar aqui na linha de corte interna, clico no grip da linha de corte e movo para a linha de cobertura. ESC, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de corte externa e o símbolo de corte. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vou mover lá para a linha de cobertura junto com a linha de corte interna. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou mover esse conjunto de cotas que eu tenho aqui na lateral para a esquerda.
O ideal é que eu faça as cotas ou que eu faça o encurtamento antes de aplicar o processo de cotagem. Então vamos lá no comando mover cursor na área de desenho. Eu vou selecionar as cotas laterais, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou pegar exatamente esse ponto que eu tenho aqui. Para pegar esse ponto, eu vou pressionar Ctrl botão direito do mouse e vou escolher a ferramenta ou Snap Nó. Vou clicar agora nesse ponto, vamos diminuir o zoom, pouso o cursor na quina da calçada. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. E aí eu vou clicar exatamente aqui na interseção da cobertura. Clico, duplo clique no scroll do mouse, vou aqui para essas cotas na parte superior do desenho e vou apagar as cotas que não estão sendo utilizadas. Delete. Essa cota de 17 e 20, ela precisa ser reajustada. Então, vou clicar aqui na linha de cota, clico no grip da cota, pouso o cursor na quina dessa coluna. A hora que a ferramenta ou Snap Interseção acender, eu projeto para o beiral em cima da linha de rastreador de objetos vertical. E aí eu vou clicar aqui no ponto de intersecção com o beiral. ESC. O valor da cota alterou para 8,60 m. Basta dar um duplo clique e digitar o valor correto, 17,20. Clico fora, ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Eu tenho aqui embaixo uma linha de 29 metros. Eu vou clicar nessa linha, clico no grip da linha de cota, pouso o cursor na quina da coluna. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, até a projeção do beiral. Clico, pressiono o ESC, a cota alterou para 20 metros e 40, basta dar um duplo clique na cota. No lugar de 20 metros e 40, eu vou colocar o valor correto, que são 29,00. Clico fora, ESC. Duplo clique no scroll do mouse, vou lá no menu Cota, Continuar, vou selecionar a cota de 29 metros para continuar e vou refazer a cota de 80 centímetros. Então eu pouso o cursor na quina da calçada, a hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu projeto para o beiral. Vou clicar aqui nesse Enter para finalizar a cota de 29 metros e Enter para finalizar a ferramenta de cota Continuar. Vamos diminuir o zoom. Posso apagar essa cota de 0,80 que ficou aqui. Essa linha que eu tenho aqui é uma cota de 30,60 metros. Clico no grip da cota. É uma cota que está fechando com a cota de 0,80. Então, pouso o cursor na calçada. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu projeto para o beiral. ESC. Vamos diminuir o zoom. No lugar de 22 metros, eu preciso digitar 30,60. Então, dou duplo clique no número e aí vamos selecionar e vamos digitar 30,60. Clico fora, pressiono ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Agora, por último, eu preciso refazer as valetas coletoras. Então, para isso, eu vou apagar essas achuras que ficaram na primeira baia. Duplo clique no scroll do mouse. Comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão. Ora, vai ser essa linha, junto com essa coluna, e a linha de baixo, junto com a coluna de baixo. Enter para finalizar a base da extensão, segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Essa quina aqui e essa quina aqui de baixo. Na parte de cima, a mesma coisa. Essa quina aqui e essa quina aqui de baixo. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto e vou apagar as linhas que ficaram entre as duas linhas de encurtamento. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas, ativo a camada grade grelha, comando Ashura. Vou escolher o padrão Grate, escala
0,05, Enter. Cursor na área de desenho, eu vou aplicar a grade na valeta coletora inferior. E na valeta superior. Enter para finalizar o comando Ashura, duplo clique no scroll do mouse, e eu agora vou retornar a escala do tracejado para a escala que estava antes, para não atrapalhar a plotagem. Então, comando LT Scale, no lugar de 0,01, eu vou digitar 0,1, Enter, comando Regência. Bem, com isso nós finalizamos o processo de aplicação do encurtamento na planta baixa. Obviamente, esse processo ele vai se repetir para os cortes e para as fachadas. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de assinar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!